Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e na lição passada eu falei sobre a ALM e mostrei uma poderosíssima ferramenta de ALM chamada Gira. Nesta lição eu quero lhe mostrar uma outra alternativa, também da mesma empresa, chamada Trello, que atende muito bem empresas de menor porte. Então vamos lá. Uma ferramenta mais simples que eu quero mostrar para vocês e que também atende para projetos pequenos, né, é o Trello. Talvez alguns de vocês já conheçam o Trello, que ele é bem famosinho. Ele nasceu como uma empresa independente e mais tarde foi comprado pela mesma empresa do Gira, que é a Atlassian. Tá? Então os dois são da mesma empresa. A diferença é que o Trello é para projetos simples, atividades mais simples do dia a dia, e o Gira já é para projetos mais complexos. Então, por exemplo, o Trello ele não vai te dar gráficos, o Gira dá. O Trello não te dá relatórios, o Gira dá. Né? Então tem essas diferenças. O Trello é 100% gratuito, tá? Então a gente consegue usar ele gratuitamente. Ele tem algumas coisas pagas, mas são bem opcionais, tá? É difícil alguém que pague o Trello. E o que a gente faz no Trello? A gente cria, né, quadros. Se eu vim aqui em quadros, eu tenho vários criados aqui, né, eu vou criar um novo para mostrar para vocês. Eu dou um nome para o quadro, eu vou chamar aqui de MBA. E o que eu vou fazer aqui? O Trello ele é como se fosse um mural organizado em colunas. Então, eu vou criar a primeira coluna aqui, que eles chamam de listas, né? Vai ser, por exemplo, tarefas de aula. A segunda coluna, eu posso chamar, por exemplo, de em andamento. E a terceira, de finalizadas. Eu posso ter 3 colunas, onde na primeira eu vou adicionar tudo que eu tenho que preparar para as aulas de vocês. Então, eu tenho que preparar, vou dar um exemplo aqui, né? Atividade prática, aula 4. Eu tenho que preparar a edição de vídeo para aula 2. Vou jogando de cartões o que eu tenho de tarefas pendentes, né, na minha função, no meu projeto dessa disciplina aqui. Então, buscar definição de termo X. Né, pesquisar bibliografia, aula 3. Eu vou lançando. Se eu quiser dar mais detalhes, porque eventualmente vocês vão querer, né, ter mais detalhes numa atividade, eu clico na atividade e boto uma descrição. Então, aula 4 deve ter uma atividade avaliativa em grupo que consolide o conteúdo. Eu posso botar, né? Ficaria extenso demais no título, mas para a descrição, tá ok. Eu posso escrever no comentários, eu posso adicionar pessoas aos meus quadros, então vocês podem fazer a gestão de um time usando o Trello, por exemplo, gestão das atividades de um time usando o Trello. Eu posso classificar com etiquetas, com cores diferentes. Tudo que for urgente eu vou botar vermelho, porque é urgente. Tem que ir lá, ficou com a etiqueta vermelha. Né? Eu posso definir uma data de entrega. Quando é que eu tenho que entregar isso? Sexta-feira. Né? Eu posso colocar anexos, fazer checklists dentro dessa atividade. Para entregar essa atividade eu preciso do quê? Eu preciso disso, daquilo e daquilo outro. Daí depois eu posso ir fazendo checkzinhos, né? Ele vai me dando uma sensação de progresso, como é que eu estou nessa atividade. E essa ferramenta é legal porque ela é toda drag and drop, assim, é de arrastar e soltar, né? Então eu pego aqui essa atividade, se eu já comecei, eu arrasto ela para cá. Essa atividade, se eu já comecei, eu arrasto ela para cá. Quando eu mudar o status dela, né, a situação dela, terminei essa atividade, eu posso jogar ela para finalizadas. Então ela te permite facilmente bater o olho aqui e ver.
O que eu nem comecei ainda? O que eu estou fazendo agora? O que eu já entreguei, que eu já consegui dar vazão? Então, essa é uma ferramenta bem bacana. Muita gente utiliza ela para organizar não só projetos, mas organizar o dia a dia mesmo. Então, imagina que, principalmente quem está em época de graduação, de pós-graduação, sempre tem um monte de coisa para fazer, né? Porque você já tem o trabalho, tem a casa, tem o curso, e uma das coisas que mais te ajuda a se organizar é tu tirar todas essas pendências da cabeça e colocar, né, num papel ou colocar num sistema. Tá? Então, eu geralmente faço um misto, eu tenho coisas em sistema e tenho coisas em murais, que eu tenho um mural e tenho um quadro branco aqui no meu home office. Então, eu tenho bastante coisa visual, assim. O que falta fazer, alguma coisa que eu tenho pendente, quem eu tenho que ligar. Gosto bastante de usar post-it também. Né? E o Trello é como se fosse um quadro, né, com post-its. Né? Só que faz bem ao meio ambiente, né? Porque não gasta papel aqui no caso. Tá? Então, essa ferramenta é uma ferramenta que eu convido vocês a experimentarem. Tá? Porque é uma ferramenta bem simples, bem prática, permite fazer muita coisa legal. Eu posso convidar, né, pessoas. Vou pegar aqui sobre este quadro. Acho que é aqui alterar permissões. Deixa eu ver uma coisa. Onde é que mudou um pouco a... tá aqui o botão de convidar. Aqui antes tinha um botão que ficava aqui na direita, que eu acho que é esse mesmo do mais aqui. Esse botãozinho aqui de convidar, eu consigo digitar o e-mail, né, de pessoas do meu time, né, eles recebem um link e eles podem acessar o mesmo quadro e também editar do mesmo jeito que eu estava fazendo aqui. Então é bem simples, é bem tranquilo essa ferramenta. O que essas ferramentas proporcionam para a gente? Tá? Seja as mais simples como o Trello ou as mais robustas como o Gira. Todas elas propõem que a gente tenha um aumento de produtividade. Tá? Principalmente as mais robustas, elas já têm integrações que te permitem, por exemplo, ter mais qualidade no teu processo de desenvolvimento do sistema, por exemplo. Tem áreas onde tu pode reportar bugs, tem relatórios de bugs encontrados, pode fazer integrações com elas em ferramentas de testes para as coisas ficarem mais integradas. Então, o testador encontrou um problema, ele cadastra o problema, já cai para o desenvolvedor uma fila de prioridade para ele trabalhar naquele problema. Então, elas dão um aumento de produtividade. Aumento de qualidade, como eu mencionei. Né? Então, a gente consegue ter uma visualização maior do todo, consegue ter uma organização melhor do projeto, e isso facilita também, né, a ter uma qualidade maior no produto que a gente está desenvolvendo. Aumenta a colaboração. Né? No passado, quando não se tinha essas ferramentas, a gente tinha alguns documentos que ficavam com o gerente do projeto, né, ou com a pessoa responsável, e tudo tinha que perguntar para ele, ver com ele, né, mesmo que fossem documentos eletrônicos, tinha que ficar pedindo a última versão, se tu editava alguma coisa, tinha que mandar para ser substituída. Essas ferramentas conseguem em tempo real, né, editar, né, os teus requisitos e dando a situação atual, né, mudando o status de cada atividade. Em tempo real eu consigo tirar relatórios e ver como é que o projeto está indo. Então aumenta a colaboração. Elas aumentam também a velocidade. Né? No momento que eu aumento a colaboração, a comunicação, eu tenho um ganho significativo aí de velocidade também, até porque elas se integram com outras ferramentas. Então, essas mais robustas, quando bem configuradas, com um clique, tu já lança uma versão do software em produção. Terminou de desenvolver, deu um clique, se ela estiver bem configurada, já vai parar lá no servidor do cliente. Ela facilita a manutenção, então imagina que deu um problema no sistema. E agora, como é que isso deveria funcionar? Tu volta lá na ferramenta, procura o item de quando foi desenvolvido, tu vai encontrar lá a documentação, né, te ajudando a entender como é que funciona aquele item, né, como é que ele deveria funcionar, quem é que fez, quando que fez, se já teve alguma correção no passado. Né? Então facilita a manutenção posterior do software. Com tudo isso, maximiza o retorno do investimento, né, o ROI. Então, tu aumentando qualidade, aumentando colaboração, etc., tu investe numa ferramenta, né, elas são pagas, mas em contrapartida, tu acaba ganhando muito mais, porque tu evita mais problemas, tu dá uma série de vantagens para o time. Tá? Demonstrei aqui o Gira, essa aqui eu não vou demonstrar hoje, demonstrei o Trello,
Espero que você tenha entendido as diferenças entre o Gira e o Trello, mas principalmente como que uma ferramenta de ALM, uma ferramenta para gestão dos projetos, pode lhe ajudar, né, a ter mais produtivo, mais assertivo e organizar mesmo um pouco mais a área de TI da sua empresa ou da empresa que você trabalha. No entanto, nenhuma dessas ferramentas vai funcionar adequadamente se os seus processos não estiverem ajustados de maneira a ter êxito nos projetos. Então, na próxima lição, eu quero trazer uma problemática em cima do ciclo de desenvolvimento tradicional que eu mostrei anteriormente e como que tem sido trabalhado atualmente nas empresas mais modernas para resolver esses problemas. Vamos falar sobre métodos ágeis. Até lá!